E viva foto de ensaio antes. E vira mêsversário. E todos os rituais... Mêsversário, eu acho isso ridículo. Desculpa, mãe. E todos os rituais de desempoderamento feminino que colocam a criança como o totem narcísico da família. Brasil, Brasil! Meu convidado de hoje é Marauquê, maravilhoso. Ele é psicoterapeuta, tem mais de 20 livros publicados e sei lá, ele sabe tudo, entendeu? É uma pessoa que eu já vi que será convidada para vir aqui várias vezes para falar do quê? Da alma humana. Ao meu lado está aqui Léo Freiman. Falei certo o sobrenome, Léo? Falou. Já tenho aqui um livro dele maravilhoso que eu ganhei, tá? Este é meu, mas você pode adquirir o seu. Já comecei a fazer merchan. Boa. Léo, muito obrigada por ter vindo. Obrigado por me receber, que delícia. Eu estava vendo há pouco alguns vídeos teus e uma das coisas que eu gostei e que me deu mais vontade de vir é que você é uma mulher que fala o que pensa. Porque a gente vive hoje, tanta gente muretando, né? Tanta gente que fica com medo de se expor por causa da patrulha, né? Dos pensamentos que são tão vigiados hoje. E você se coloca, eu achei isso bacana, tá faltando isso no mundo. Exatamente. Há aí o lado bom, obviamente, mas também há o lado ruim, né? Sim, sim. Mas a gente paga um preço por ser quem é, mas paga um preço maior por não ser quem é. Exatamente. E falando em pagar um preço por ser quem é, eu começo com uma pergunta que é a seguinte. Nós vamos falar hoje aqui sobre a relação das mães, dos pais com seus filhos, tá? Filho de Deus. Então, assim, ó, fique aqui. Eu li um livro chamado Mães Arrependidas. Não sei se você já leu. De uma israelense. Isso, exato. Eu li esse livro exatamente por isso, porque eu sempre falei que eu nunca quis ser mãe, nunca passou pela minha cabeça ser mãe, apesar de ser uma pessoa que respeita muito a instituição família, mas nunca passou pela minha cabeça. Nem quando eu era criança, na hora de brincar lá com a boneca, era muito interessante. Eu montava a casa da Barbie, eu montava tudo, na hora de pegar um bonequinho brincando com a outra bonequinha e ficar lá assim, eu parava instantaneamente. E aí eu queria montar outra casa, e montar outra casa e só. Então nunca foi algo do meu imaginário. E aí eu fui ler esse livro para ver se ali eu encontrava, não sei, alguém como eu, para não me sentir tão ET, porque a gente se sente ET, a gente que não quer ser mãe, né? E aí a pergunta é essa: pelo livro, existe mãe arrependida sim? E aí minha pergunta para você é essa: existe mesmo mãe arrependida? Com certeza. Vamos só dar um passo para trás. Tá. No livro A Criação do Patriarcado, Eva Gerdner fala que o matriarcado existiu muito raramente na sociedade humana. Tá. Mas quando começou a dominação das mulheres pelos homens? Na pré-história, quando a gente saiu do estágio de caçador-coletor, né, explicando em termos simples, quando a gente caçava e coletava aquilo que comia ou a água que consumia no dia, para o advento da agricultura. Então a gente está falando ali de uma era pré-histórica, né? Antes da história. Vamos entender que a história escrita como a gente conhece tem cerca de 3.000 anos antes de Cristo, na Assíria. Antes ainda de começar a escrita, o ser humano desenvolveu a agricultura. Foi quando se começou a guardar alimento, guardar a bebida, guardar a fruta, as cascas de folhas. E aí era muito interessante dividir a sociedade entre aqueles que tinham força física para caçar e aqueles que poderiam dar a vida. Não era muito útil neste momento, nesse estágio civilizatório, Cíntia, levar o filho para caçada. Sim. Porque a criança chora e aí o búfalo sai correndo e não vai ser caçado. Né? Você está guerreando, de repente uma criança no colo é um empecilho. É um empecilho. Né? Então, neste momento, inaugura-se a propriedade privada.
Se antes ser nômade era legal, porque ia se explorando a terra de acordo com as chuvas, o clima, onde está tendo essa macieira, onde é que está dando essa fruta, esse alface, de repente passa a ser interessante criar um assentamento perto de água, plantar, cultivar a terra, pôr uma cerca e dizer isso aqui é meu. E aí, nada melhor do que dividir então a sociedade, quem faz o quê? Sim. E aí a biologia, então, passa, de alguma forma, a ser usada como justificativa de que o homem é mais forte e a mulher é menos forte. Criam-se rituais, leis, regras, normas, símbolos, músicas, roupas, para definir quem manda em quem. Quando ele colocou a cerca ali, ele colocou uma cerca em volta dela também, né? Isso. Não só dela, como dos mais novos. Por quê? Porque os guerreiros mais fortes, mais velhos, começaram a dominar os jovens e as mulheres, que tinham menos força física e não tinham direito à propriedade. E é assim desde então. Entendi. Tanto que o velho Freud chegava a falar que para a mulher a biologia era destino. Ou seja, a mulher tem a inveja do pênis e ela está destinada a ter uma falta. E por isto ela é infeliz. Conheço essa história. E você só vai ser feliz a hora que você for mãe, que aí você vai conhecer o verdadeiro amor, junto com a santidade e a maravilha que é ser mãe. E viva foto de ensaio antes. E vira mêsversário e todos os rituais. Mêsversário, eu acho isso ridículo, desculpa, mãe. E todos os rituais de desempoderamento feminino que colocam a criança como o totem narcísico da família. Se você pegar suas amigas que têm filhos, 99% do Instagram delas é: olha meu filho comenta açaí, olha meu filho chutando bola, olha meu filho pulando na piscina, gente, não aguenta essa bochecha, olha meu filho pulando na água, gente, nossa, olha que cabelo, olha que fofo. Aniversário de criança hoje tem maquiador, tem DJ, tem passarela de desfile, e nisso tudo, de novo a mulher vira um ser para servir. Antes, só ao marido, abre aspas, como se fosse pouco. Hoje ela tem que servir ao marido, aos filhos e ao Instagram. E então a mulher cria um auto-ódio. Só que o mais interessante é a gente entender que isso da dominação do homem sobre a mulher é histórico, ou seja, pode ser mudado. Com o empoderamento feminino, certamente a gente vai ter uma sociedade melhor. Porque você imagina a hora que metade da sociedade começar a ter acesso às leis, à ciência, à cultura, ao empreendedorismo, a sociedade vai atingir o ápice da sua prosperidade. Que até hoje, vamos combinar, a enorme maioria dos cientistas, políticos, donos de empresa e papapá, são homens. Sim. As professoras são mulheres, mas quem são os donos e diretores da escola? São os homens. Então, dei toda essa volta de helicóptero para te explicar que esta culpa, você devia ter filhos. Você não tem filhos é porque você tem algum problema. Eu acho que talvez você precisa tratar algum trauma. Te falta alguma pecinha nessa cachola atormentada. Você só vai conhecer o verdadeiro amor quando você tiver uma criança. Você vai se arrepender na sua velhice. É um pensamento muito ligado a esse mundo da agricultura, em que as pessoas morriam cedo, enfraqueciam cedo, que você imagina, né? Não tinha dentista, não tinha higiene, não tinha artefatos, não tinha cobertor. Então, 30, 40 anos você é velha. Então é muito útil ter um monte de filho para cuidar de você na velhice. Mas está mudando. Está mudando. Então, ainda hoje a gente vive uma sociedade que continua massacrando a mulher. Só que antigamente ela só era massacrada, só abre aspas, bem abre aspas, em neon, ela só era massacrada pelos homens. Hoje ela é massacrada pelos homens e pelos filhos. Tá, e que horas que essa mulher que se casou pela pressão social se vê como uma mãe que se arrependeu, como uma mãe arrependida? Em vários momentos. As mães no consultório,
né, na vida real, naquela hora, depois da primeira taça de vinho, ou do primeiro... Tá, e aí, amiga, mas como tá de verdade? Todas as mães, em algum momento, ou em alguns momentos, se arrependem. E não tem problema em se arrepender. Se arrepender não quer dizer que eu quero matar o filho, que eu não quero mais. Ela ama o filho, mas não ama a maternidade. Isso. Tem vários estudos, inclusive tem vários pesquisadores que hoje estão tendo a coragem de olhar que amor não é luz ou sombra. Não é que eu amo meu filho ou odeio meu filho. A gente pode amar e odiar. A gente pode se regozijar e não querer mais. 100% das mães que eu conheço, em alguns momentos no dia, falam: as mulheres estão exaustas, as mulheres estão cansadas. Até porque hoje, bastante comumente, elas têm um filho de 4 e, muito frequentemente, um de 44, jogando videogame. Então, assim, é o que a gente vê no consultório. É o que a gente vê na vida real. Volto a dizer, se arrepender de ter o filho não quer dizer que eu não ame, não quer dizer que eu não queira, não quer dizer que eu quero que ele suma da minha vida. Não, mas é assim, puxa, mas e a minha carreira? Mas e a minha vida íntima? Mas e o meu esporte? E os meus sonhos? E o meu estudo? E é difícil equilibrar essa balança. Isso dá muita culpa. E aí, muitas vezes, para lidar com esta culpa, é que aumenta a tal da síndrome do imperador, que é meu outro livro. Colocar o filho, colocar o filho como o totem narcísico. É isso, é uma síndrome no qual a criança é o totem narcísico. É o palco da família. No lugar da mãe e do pai, cuidar da sua vida, da sua carreira, da sua intimidade, da sua felicidade. Porque chega uma hora na vida que você entra em crise, que teus amigos já não estão mais tão presentes, que a tua vida já não fica tão divertida. Aí você tem alguns dribles, ou você bebe muito, ou você vê um monte de filme na Netflix, ou de repente você come demais, ou seja, você consome muito, ou você fala assim, quer saber, olhar para minha vida tá doído, ir na terapia é complicado, vou ter que olhar um monte de coisa. Deixa eu pegar a vida aqui do meu filho, para exibir. E aí entra aquela coisa, eu quero meu filho tenha ou que eu não tenho. E aí você destruiu a vida do filho. Por quê? Porque ao mimar, ao superproteger, você acaba alejando o desenvolvimento da criança. Porque o cerebrinho da criança, ele se desenvolve por lei de Lamarck, uso e desuso, como músculo. Se eu quero ter braço, eu tenho que fazer flexão, tenho que fazer bíceps, eu tenho que treinar. O cérebro se desenvolve igual ao músculo, pelo uso e desuso. Na medida em que a criança não treina, esperar, negociar, se frustrar, perseverar, arrumar, criar, superar, essa criança vai ter a perda do direito de chance de ser a melhor versão de si. É como andar de perna amarrada. É um excesso de amor que destrói. Tudo em excesso destrói. Essa planta, se tiver amor, água demais, destrói. Tudo em excesso. Por isso que é tão importante a gente falar disso. Porque tanto mães normais, se é que isso existe, como pais normais, saudáveis, pessoas maduras, têm, sim, momentos de arrependimento. E tudo bem. Entendi. Se te arrepender não te autoriza a maltratar. Mas é normal uma mãe pegar e falar, não aguento mais. Porque amor... E ele ainda é bom ator. Não aguento mais. Porque amor não é só gostosinho. A gente pode, na hora que está difícil, na hora que está arrependido, fazer o sacro ofício. A gente tem que aprender a brincar com essas palavras. Mas é um sacrifício. Sim, o que é um sacrifício? É aquilo que é só ruim? Ou aquilo que é um ofício sagrado? Porque sagrado é aquilo pelo que a gente se sacrifica. Então, sim, para um amor ter perenidade, isso é amor à carreira, amor à saúde, amor a Deus, amor a um filho, amor a um casamento, seja lá o que for, você vai ter sacro ofícios constantes. Por isso que meus casamentos não deram certo, gente. Tá explicado, nunca quis me sacrificar. Porque sim, para algo dar certo no médio e longo prazo, existe uma escolha baseada em um projeto de vida. Nietzsche falava, né? Quem tem um para que viver, sobrevive a qualquer como viver. E talvez alguns relacionamentos, né, não tenham tido mais um para quê.
o projeto de vida. Estava um projeto de morte, perda, e não ganha-ganha. Qualquer coisa que funciona na vida tem um projeto de vida, com vida e para a vida. Senão não dura muito tempo. Gente, que maravilhoso isso. E me diz uma coisa, vamos supor que haja aqui uma mulher na faixa dos seus 30 anos, que ela não consegue decidir muito se ela vai ser mãe, se ela não vai. A carreira dela tá brilhante, mas também congelar óvulos também, pelo amor de Deus, não é fácil, não é um processo simples como o povo pensa. E aí, será que ela consegue resolver isso? Então, vamos lá. Como saber se você tem esse instinto maternal? Vamos lá. H2 mais O é... Água. H2 mais Cl é... Aí você me ferrou. Ácido clorídrico. Sal. Ácido clorídrico. Não. Sal é NaCl. Isso. NaCl menos. H2 mais Cl, ácido clorídrico. Então, a Cíntia, ao lado do Paulo, gera uma molécula. É um novo ser. Existe um casal. Esse casal vai ter um projeto consciente e tácito, que vai se reconstruindo, se renegociando ao longo da vida. Um projeto de vida, são as imagens que inspiram. Um projeto com vida, sensações, sentimentos, a vida que escorre, a vida que a gente sente. Olha que interessante o português, um projeto de vida e com vida. E um projeto para a vida. Muito legal. Ou seja, algo que é para além da Cíntia e Paulo. Tá. Que pode ser um filho, pode ser uma empresa, pode ser uma obra social, pode ser, vamos criar um perfil para influenciar pessoas à saúde, vamos criar livros, enfim. Um casal que não tem projeto de vida com vida e para a vida, em geral, está ali no vale da morte. Pode se separar ou não, mas em geral é aquele casal sem libido. O que é o libido? Energia vital. Porque a gente precisa, para ser feliz, de um sentido para a nossa vida. E o que dá sentido para a vida? Ter um projeto de vida. Da onde vem o sentido da vida? Olha que lindo isso. Sentido tem a ver com 3 dimensões. Sentir a vida. O quanto eu sinto que é bom estar ao lado desta pessoa. O quanto eu sinto que é bom o abraço dela. O quanto ela é para mim um lugar. E não um não lugar. Você reparou que, por exemplo, esse sofá, eu sentei aqui, ele é um lugar. Talvez se eu sentasse lá, era um não lugar. Isso é uma expressão do Marc Augé, um filósofo francês, que ele fala, por exemplo, uma rodoviária, uma repartição pública, é não lugar. Mas tem o lugar, aquele lugar da mesa. A tua mesa tem 4 lugares, mas tem o lugar que você sempre senta lá. Uhum. Tem a casa de uma amiga que é um lugar, mas tem aquela outra que você vai, mas é um não lugar para você. Entendi. Só que as pessoas também podem ser lugares para gente. Eu tenho certeza que tem pessoas diante das quais você se sente no seu lugar no mundo, só de estar do lado dela. Com certeza. E tem pessoas que são não lugares. Uhum. Existem maridos, existem mulheres que infelizmente vão se constituindo em não lugares um para o outro. Não tem acolhimento e não tem impulsionamento. Porque o lugar, ele te dá impulsionamento, ele te acolhe, mas ele te deixa Então aí. ela precisa achar um marido que seja lugar. Isso, e ela precisa ser um lugar para o marido. Mas aí que tá. E a mulher que não tá nem namorando e tá pensando assim... Gente, é porque é a situação de algumas amigas minhas, tá? Eu tô aqui ajudando as minhas amigas. A mulher não tá namorando. Tá. E ela tem opção, se ela quiser. Ela nunca dá certo com ninguém. Ela ainda tem óvulos bons e tudo. Ela tem opção, se ela quiser, de fazer uma produção independente, por exemplo. Eu, Cíntia, fico falando para as minhas amigas não fazerem isso, porque eu acho uma burrada você ser mãe solteira. Mas há mulheres que pensam que isso é uma possibilidade. Tá. E aí? Então, vamos lá. O sentido da vida é o ato de buscar uma forma de sentir alegria, gratificação, bem-estar na vida. A segunda dimensão do sentido tem a ver com a direção que você dá para si, né? Então, por exemplo, casamento não é para todo mundo. Família, no sentido de ter filho, não é para todo mundo. Trabalhar dentro de uma aeronave não é para todo mundo. E aí entra o autoconhecimento, onde é o meu lugar no mundo. Eu tenho pacientes que vão em festa infantil e falam,
eu não aguento 10 minutos. E tem gente que vai feliz, ai, que gostoso eu passar na loja. Então, não é um lugar para você. O teu lugar no mundo talvez não seja o lugar da mãe. O teu lugar no mundo talvez sejam outras dimensões nas quais você floresce. Porque você já parou para pensar de onde vem a expressão, quando uma criança nasce, que a mãe dá à luz? Né? É dar à luz. É o destino do ser humano brilhar. Tá no escuro. Né? Uma pessoa quando está feliz, brilha o olho, brilha a pele. Né? O destino do ser humano é brilhar. Só que para isso ela tem que se tornar adulta e não adulterada. A terceira dimensão do sentido vem a ver com o significado. E aí, de novo, qual é o significado de ter filho para você? Qual é o significado de ter família para você? Qual é o significado de ter um companheiro ou uma companheira para você? Então, são 3, eu perdi. Significado. Sentir a vida. Sentir a vida. Sentido tem a ver com... qual é o sentido de beber água? É o sentir a água. Tá. E isso é algo que só a pessoa pode sentir. Tá. Qual é o chocolate gostoso? Teu chocolate gostoso não é o meu chocolate gostoso. Depende. Você gosta de branco com uva passa. Eu gosto de chocolate 70% cacau. A mesma coisa para filho. Mesma coisa para beijo na boca. Mesma coisa para relacionamento. Mesma coisa para morar em casa ou apartamento. Essa é a beleza de ficar adulto. Tá. É pegar a vida na mão. É ser quem se é. Só aí você vai brilhar. Tá. Porque qual o valor de uma vida na qual você se referencia pelos valores dos outros? Nossa, bonito isso. Entende? Qual o valor dessa vida? Se você se coloca em liquidação. Então, o que eu diria para uma paciente, ou o que eu digo para amigas minhas nessa situação? Eu, às vezes, dou essas voltas para a gente ampliar a questão para além do ter ou não ter. Existe um dado biológico que em algum momento essa mulher com um parceiro, uma parceira ou sozinha pode sentir esse lugar brotar, tá? Porque está com alguém, porque aconteceu algo importante, porque ela viu uma cena que a emocionou. Porque assim, tudo que você fala que você é hoje, amanhã de manhã você pode ser outra pessoa. Diante de alguém, não, lembra do H2O? Se você fosse minha mulher, certamente você seria uma mulher muito diferente do que você foi com outros homens. Se eu for muito diferente desses outros homens. E você se dispuser a descobrir o novo ao meu lado. Então, se você olhar fotos tuas de namorados de 10 anos atrás, você vai falar, gente, quem eu era? Como eu vestia essa roupa? Como é que eu aceitava essas coisas? O amor é isso, o amor é essa abertura à transcendência. Não é encaixar o outro na tua casinha. É o contrário, jogar fora a casinha, é vulnerabilidade. Amor que vale a pena. Então, sim, apesar de ser um procedimento complexo e às vezes caro, eu diria sim, guarde o óvulo, porque você tira essa questão da cabeça. Entendi. Se você quiser, você tem a opção. Guarda o óvulo. Aí você tira essa pressão do tem que. Você entra no território do sou, do quero, do faz sentido para mim. Você se liberta da pressão do tic-tac biológico, que para algumas mulheres pode bater, e tudo bem. Você falou... Tá dado recado, hein, meninas? Você falou das dificuldades hoje pelas quais as mulheres passam para ter filhos, né? E eu fico vendo aí, a mulher trabalha, e aí ela tem de ser ainda a mulher sexy pro marido, e blá, 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 e tem de cuidar da saúde, é personal, e não sei o que. Você até falou em uma entrevista que eu achei muito engraçado, que os pais estão interessados em fazer curso de cabala, curso de yoga, curso de não sei o que e tal. Só que eu tenho a impressão, apesar de não ser mãe, de que o filho é da mãe. Tanto é que tem a expressão filho da mãe. O filho é da mãe? Não. O filho é de quem o cria e o educa, de quem o ama. Que lindo. Não tem esse filho da mãe. Tem mãe boa, que nutre na sua imperfeição, que se nutre na sua limitação e cria filho para viver. Essa é boa mãe. Boa mãe não é aquela que larga toda a vida e vive babando pela criança, expondo criança e postando a criança. Isso é uma mãe narcísica. Isso é uma mãe desesperada por amor. Desesperada. Sim. Que em geral gera desgraça.
A criança não tem graça, não tem gratidão, não tem graciosidade, não tem leveza. A criança não se regozija da vida porque ela tem tudo. Ela não tem sede porque já tem um filtro, um seio simbólico alimentando demais. Essa não é a boa mãe. Donald Winnicott, um importante educador, falava: a mãe precisa ser suficientemente boa. Não tem que ser perfeita. Porque ninguém é. Toda mãe erra, toda mãe acerta. Toda mãe é perdida, atrapalhada, como todo pai. Como a vida humana é. No amor, na sexualidade, nós somos todos meio atrapalhados. A gente para na 5ª série. Todos nós. Só que, quando você tem um amor bacana, a tua 5ª série combina com a 5ª série do outro. Você pega as tuas pecinhas quebradas do Lego, com as pecinhas quebradas do outro, e vão brincar, e você dá risada, e é gostoso. Isso é atrativo, isso é sexy. Quando você pode dar risada, inclusive das tuas besteiras. Quando você se leva a sério demais, a vida fica muito ruim. Aí gera desgraça. E as mães estão se levando muito a sério? Então, porque hoje existe essa patrulha da rede social. Hoje as mulheres se comparam. Olha a festa que eu dei, olha meu cabelo, olha minha boca, olha meu olho, olha minha bunda, olha meu nariz, olha minha filha, olha meu carro, olha minha rede social. Ah, porque a escola do meu filho, olha a nota da minha filha. Esse imperativo de ser feliz é que está gerando a infelicidade. É como dizer assim, você tem que ser feliz, você tem que se divertir. Cara, você quer coisa menos sexy do que dizer se divirta? É. E eu vejo muitas mães fazendo o seguinte, às vezes a mãe viaja a trabalho e aí ela posta nos stories assim, ela fazendo um FaceTime com o filho, aí ela dá um print no FaceTime, posta e escreve: mamãe está morrendo de saudade. Isso. Então, isso para mim é nítido. Então, é que virou esse imperativo de ser a boa mãe. Porque ser mulher na nossa sociedade não vale nada. Por que não vale nada? Porque o que vale é ser a esposa do fulano ou a mãe do ciclano. Então, gente, eu não tô valendo nada mesmo. Mas se você olhar, eu tenho certeza que você toma torpedo o tempo inteiro. Que torpedo? Torpedo é ataques, que absurdo, te falta alguma coisa, você deve ter algum problema. Ah, mas ela é muito narcisista, mas ela é egoísta, ela é mal resolvida. Tem certeza. Tanto é que eu hoje em dia, eu mesma falo. Às vezes chega caixinha de pergunta no Instagram, que eu respondo todo santo dia, e aí, quais são seus defeitos? Eu já coloco lá, egoísta, narcisista, individualista, coloco tudo, pronto, porque aí o povo para. E parou mesmo, diminuiu muito. Que bom. Quando eu comecei a falar que eu era, o povo parou. Então, você achou teu lugar, né? Você achou teu lugar imperfeito. Sorte sua que achou a tua imperfeição e está aprendendo a ficar em paz com algumas imperfeições, porque todos somos. Todos somos. Por quê? Porque é isso que é o destino do ser humano, evoluir. Por isso que você pega domingo, 10 da manhã, você não tem nada a fazer, você começa a achar problema. Porque o cerebrinho é feito para fazer o ser humano evoluir. Então a gente fica caçando problema. Por isso que muita gente se entope ou de comida, ou de bebida, ou de droga, ou de trabalho, ou de filho. Se ocupa demais para se ouvir de menos. Então, na nossa sociedade patriarcal, isso é importante deixar claro, a mulher per se vale quase nada, é egoísta. E tem os mitos, né, mostrando que maternidade é o único caminho para o verdadeiro amor. Entende? E aí pega a mulher que não quer, ou não pode, ou não consegue ter filho, ou fala assim, eu quero ter filho, mas eu quero ter filho a hora que eu encontrar um amor. Eu tenho pacientes que falam isso. Eu quero ter filho, mas não é o filho a minha prioridade. Minha prioridade seria um amor, para daí construir uma família. E tá difícil achar um homem que banca. Tá difícil achar um homem que quer se relacionar com uma mulher fálica, com uma mulher poderosa, com uma mulher que vai trabalhar o 1 mais 1 vira 11. E não 1 mais 1 vira 2, sendo que ele tem a chave. Não. Tá difícil, porque a mulher se empoderou. Nas últimas 2, 3 décadas, só se falou disso, nas revistas, na internet, na televisão, no rádio. E o homem, o que está acontecendo? O homem está ressentido. Ah, não sei o que fazer com essa mulher, pai, o que eu faço? Outro dia eu ouvi de um paciente falando, nossa, antigamente você mandava uma flor para a mulher, você já fazia o que queria com ela. Hoje em dia, pô, tem que baita trabalho, tem que conversar, tem que ouvir a opinião. Eu falei, bem-vindo ao mundo, amigão.
Entende? Então, assim, os homens vão ter ainda um trabalho de empoderamento masculino. Eles Por que preferem que eu as digo isso? cordatas, né? Por que eu digo isso? Por que é o empoderamento masculino? É sair do único caminho que o homem vem conhecendo desde então, que é o caminho da brutalidade, da agressividade. Por quê? Porque esse caminho faz mal para o homem. O homem morre muito mais de doenças cardiopáticas, de causas violentas, de solidão. Pega cruzeiro, só tem velhinha, não tem velhinho ainda no cruzeiro. Pega a amiga, fala assim, preciso conversar. A amiga vai no café com a amiga para chorar, para reclamar, para falar da menstruação, do sexo, do dinheiro. Homem não vai. Homem vai no bar beber, para encher a cara, para caçar a mulher. Homem não conversa. É muito raro o homem que liga para outro, pô, tô chateado com tua coisa, nossa, tô me sentindo meio sozinho. Ai, pô, engordei, emagreci, putz, estou me sentindo meio feio. Tô meio sozinho. Mulher não. Mulher tá se arrumando e falando com 2, 3 amigas ao mesmo tempo. As mulheres são geniais em relações humanas. E o desafio delas é a individuação. Se tornarem indivíduas, para além da mãe, para além da esposa, a Cíntia. Esse é o desafio feminino. Os homens são o contrário, eles são um indivíduo. Eu estou fazendo isso, agora eu estou vendo o meu jogo. Né? Os homens precisam aprender o quê? A interdependência. Acho que eu sou meio homem, hein? Não, então, mas esse sou meio homem, você vê? Sou meio homem é um alto preconceito teu, não tem sou meio homem. Todos somos esta força yin e yang, masculino e feminino. Só que mesmo o masculino e feminino está dividido de formas desiguais entre pessoas que nasceram com o corpo masculino e com o corpo feminino. Você segue qual linha na psicologia? Logoterapia, terapia do sentido da vida. Foi criada pelo Viktor Frankl, que já pensava sobre o sentido da vida na década de 30, antes da Segunda Guerra Mundial. Década de 40 ele começou a organizar a logoterapia em contraponto à psicanálise, vendo na psicanálise uma série de limitações. Porque a biologia é destino. Porque nós somos movidos pelo inconsciente. Porque as nossas infâncias determinam a nossa vida. Isso é muito limitado, isso não é verdadeiro, isso não para de pé. Tem gente que passou a infância desgraçada e se tornou prêmio Nobel, se tornou professor, se tornou cientista, se tornou presidente de ONG. E tem gente que viveu em berço de ouro e virou pessoa bagunçada na sociedade. Falo que se Freud é o pai da psicanálise, mãe ela não tem. Então, você vê, e se você olhar até hoje, quem estuda mais, né, o próprio corpo feminino, os grandes sexólogos são homens. Então fica fatiando a mulher, desempoderando a mulher o tempo inteiro. Mas só vai mudar a hora que a gente falar mais do empoderamento feminino, que isso a gente tem muito ainda para falar, e começar a falar sobre o novo significado de ser homem. Começar a expandir. Que bacana. Né? Mudar um pouco esse paradigma. E aí, na Segunda Guerra Mundial, Viktor Frankl foi para Auschwitz, passou lá alguns anos, e lá ele observou que existiam os desistentes, pessoas que, diante de tanto sofrimento, de tanta dor, né, tanta desgraça, esmoreciam, desistiam de viver, nem tentavam se agasalhar. E quando eu falo se agasalhar num campo de concentração, é dormir 4 pessoas agarradas numa cama para ter um pouco de calor num frio de 0 graus. Comer uma batata depois de um trabalho forçado, que você tinha que andar quilômetros na chuva, frio. Mas existiam os resilientes, as pessoas que, mesmo lá numa situação tão adversa, mantinham fé, esperança, força. E o que ele descobriu lá? Está no livro Em Busca de Sentido, um dos melhores livros que eu já li na vida, que foi o livro que me marcou na minha vida universitária para me tornar esse profissional que hoje trabalha por projetos de vida. Ele falava assim, o que diferencia o desistente do resiliente é o projeto de vida. Aí ele cita Nietzsche, quem tem um para que viver, sobrevive a qualquer como viver. Adorei. E aí a gente tem que entender, para essa amiga que não sabe se quer ter filho, qual é o para que dela viver. Porque pode ser que ela encontre um amor, pode ser que não. Eu tenho uma que acabou de ficar noiva de um cara com quem ela nitidamente não tem nada a ver, porque ela está com 34 anos e ela precisa desesperadamente ser mãe. Então, esse é o lugar que ela está se colocando no mundo. Porque a vida tem sentido na dor
na alegria. A vida em si, ela tem sentido. O sentido da vida não está em ser mãe, ou ser professor, ou ser pilota de helicóptero. Isso tudo são condições, não são condenações. Porque vida é escolha. Cada escolha que a gente faz que define o sentido da nossa vida. Eu posso estar aqui no meio desse papo te xingar, te agredir, ou eu posso estar aqui e me conectar com você e a gente criar um conteúdo surreal de legal. Eu vou criando sentido a cada pequena escolha. Se a vida só tivesse sentido pela maternidade, ela não teria sentido para as pessoas que não podem ou não querem ter. Claro. E aí existir não teria dignidade, não teria valor. Porque teria uma única forma de florescer. Tem mães que quando têm filhos se tornam extremamente infelizes. Tem outras que se tornam muito felizes. Tem gente que diz que não quer ter. Não quer, teve por acidente, quando foi ver, é a mãe mais feliz do mundo. E aquela outra que queria, a hora que veio o filho, meu Deus, o que eu fiz da minha vida, vai ser uma péssima mãe. Vai mimar demais ou vai abandonar demais. São os dois grandes... Então a vida é mágica, a gente não sabe muita coisa. A gente está sempre pisando, de certa forma, na magia. E a gente tem que saber lidar com isso. Porque esta magia do intangível é que traz o sal da vida. Ninguém escolhe o dia que vai furar o pneu, o dia que vai torcer o pé. Mas também não escolhe o dia que vai achar o amor, o dia que vai ganhar um prêmio. Você está aqui trabalhando há quantos anos para chegar onde você chegou? Amanhã você ganha um prêmio, você é convidada para um programa sei lá, num canal de televisão em Nova York, você encontra um amor que você fala, nossa, pensei que não ia mais sentir isso e tô louca pelo cara, parece uma adolescente. Você não vai escolher isso, cara. Isso que é o legal da vida. Não tem como a gente se fechar para não sentir? É uma ilusão. A vida real mostra que é uma ilusão. Tem gente que encontra o tal do amor no hospital. Eu já tive paciente que encontrou o amor da vida na UTI. Se encantou lá com a enfermeira e... a mulher salvou o cara. Literalmente. E tem gente que está em 8 aplicativos e não acha. Existe algo na vida, na glória e na tragédia, que é o imponderável. Tem uma obra da Judith Viorst que chama Perdas Necessárias. Gente, ele já leu tudo. Tem uma frase sua que eu vi numa entrevista que você falou que sua vida foi lapidada por leituras. Livros. Eu fui para o mundo da psicologia a partir da leitura do História Sem Fim, do Michel Ende, quando ele fala que o Bastian estava indo em busca do resgate dos sonhos, da fantasia, das cores do mundo. Eu me identifiquei. Porque tudo que eu sonhava, sempre fui muito sonhador, né? Eu sou canceriano com ascendente lua em peixes, eu sou só de água, eu sou um cabeça de artista, né? E aí eu tive 2 fatos que me marcaram. Um foi a Manuela e o outro foi esse livro. A Manuela me marcou porque ela era uma garota muito bonitinha, uma namorada muito querida. Eu queria muito encontrá-la para dizer obrigado, assim, mas ainda não encontrei. Mas ela era que nem você, Mini, pequenininha, tinha 21 aninhos. Não sei que idade você tem, também não preciso saber. Mas eu sei que eu contava dos meus sonhos para ela, tal. Eu tinha 22 anos, recém-formado. Um dia ela segurou assim no meu braço e falou: ai, Léo, eu te amo muito, eu adoro ver você sonhar, eu acho tudo tão lindo, mas um homem que é homem realiza. Eu queria muito me orgulhar de verdade de você. Eu falei, mas você não se orgulha? Eu te conto tantas coisas. Ela falou, eu me orgulho, mas eu ia me orgulhar mais assim, como mulher. Aí deu aquela mordidinha no lábio que te derrete. Se você realizasse. A mulher que é o homem que vai lá e faz, gente. Nunca esqueci isso. E desde então, graças a esta fala dela, toda vez que eu tenho um sonho, eu transformo o sonho em projeto. Daí que eu fui trabalhar com projeto de vida. Então eu entrei na faculdade de psicologia. Depois de ter tentado a administração, visto que lá não é o meu lugar, lá era o lugar do meu pai, né? Quando eu li História Sem Fim. Aí na faculdade, quando eu li Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, aí eu entendi o que é o sentido da vida. Eu falei, o meu sentido da vida vai se revelar pelo sentido da vida que eu consegui despertar nas pessoas. E é o que eu faço no consultório, palestra, livro, na vida. Então eu digo que eu tenho o melhor trabalho do mundo, que é o não trabalho. Que maravilha. Não é legal? Sim. Eu te interrompi, você ia falar que você leu alguma coisa nesse livro. Você lembra que eu perguntei? Já esqueci. A gente está falando das perdas necessárias, né? Que a vida,
segundo a Judith Viorst, é a habilidade de lidar com as perdas, com a imperfeição, com o incontrolável e com o imponderável. Ou seja, existe uma parte da vida que a gente não vai entender por quê. Que a gente não vai conseguir controlar. Essa tua amiga que não sabe se quer ter filho, talvez ela só saiba se quer num momento em que ela encontre um homem ou uma mulher, ou uma experiência de dor, ou uma experiência numa praia sozinha, num réveillon, que ela fala, poxa, tá faltando alguém para eu compartilhar. É a transcendência. As respostas, né? Se fala muito, as respostas estão dentro de nós. Isso é metade da verdade. Metade das respostas a gente encontra olhando para dentro, a outra metade é olhando para fora. A gente encontra olhando para o outro, se conectando com o outro, se lapidando no encontro afetivo. Vem daí a expressão afetar. As pessoas, mas eu tenho uma relação afetiva. Toda relação é afetiva. Precisa ver a qualidade do afeto. Gente, você estuda etimologia também? Eu amo palavras, né? Então eu vivo de palavras, né? Por isso que eu falo que eu tenho o melhor trabalho do mundo. Eu vivo de bater papo. Então, não é gostoso? Toda relação, eu te afeto, sai faísca. Essa faísca é fogo de artifício ou essa faísca é chama? Ou essa faísca é que queima? Qual a qualidade da faísca que a gente tem? Maravilha. É isso que a gente tem que buscar no lugar. O lugar, eu sento aqui, tem uma faísca de calor, de gostosinho. Isso a gente tem que buscar, é isso que a gente tem que buscar. Com filho ou sem filho, com marido ou sem marido, trabalhando meio período ou integral, prestando concurso ou sendo empreendedora. Não tem determinantes. A felicidade está em todos os lugares e em lugar nenhum. Porque felicidade é encontro. Felicidade não é uma coisa, você encontra a felicidade dentro de você. Não é bem assim. Você encontra numa experiência que você vive, ou com a natureza, ou com Deus, ou com o trabalho, ou com uma pessoa, ou com um filho, ou com um amigo. Ou às vezes com o Uber que te leva para o aeroporto, que ele vai ter uma conversa tão legal com você, que você fala, cara, foi surreal, essa viagem ele me marcou a conversa dele. Entendi. Voltando ao assunto dos filhos, a pergunta que não quer calar. A gente pode bater em filho? Não. Nem filho, nem planta, nem cachorro, nem na gente mesmo. Mas nem um tapinha assim? Tuf. Bater em alguém revela a tua impotência, que é compensada pela onipotência. Se você está impotente diante do seu filho, é melhor, é mais produtivo, mais saudável, mais sustentável, segura a criança. Às vezes você precisa segurá-la e dizer, chega, já é suficiente. A criança às vezes pede esse limite. Porque tem alguns problemas em bater. Primeiro, você ensina para a criança que é uma alternativa. Quando ela for maior, mal para você. 2, você vai ensiná-la a apanhar de outras pessoas. Ou a bater em outras pessoas. Ou a se congelar diante de emoções. Ou a não revelar o que está sentindo. Tem várias perdas. Então eu sei que às vezes, só um tapa, só, né? Mas assim, não compensa. Se o teu filho tá louco, correndo pela casa, tira ele daquele contexto, leva pro quarto, senta lá, fala, filho, tô percebendo que você tá muito agitado. Mamãe tá aqui com você e eu tô vendo que tá difícil pra você. Vamos conversar. Dá trabalho. Ótimo. Eu adoro a interpretação. Dá trabalho. Sabe o que eu falo sempre? Educar dá trabalho, Cíntia. Mas não educar dá mais trabalho. E falando em educar, e falando do menino aí hiperativo, eu queria entender uma coisa. Na minha época, você não perguntou quantos anos eu tenho 39. Tá. Na minha época, não existia isso de, fulano tem hiperatividade, Beltrano tem déficit de atenção. Ou você era levado, um capeta, ou você era lerdo e tal. Aí agora tudo tem nome. Eu dei aula por muito tempo, por quase 20 anos, para adolescentes. Eu tinha um pré-vestibular em Belo Horizonte que estavam tentando medicina.
E nos últimos anos eu fiquei muito horrorizada com a quantidade de Venvance, Ritalina e antidepressivos que eles estavam usando, principalmente porque se tratava de medicina, né? E aí, eles estão doentes demais? Eles estão tomando remédios demais? O que está acontecendo? A nossa sociedade elegeu duas dimensões de regozijo muito perigosas. Uma é a violência, a outra são as drogas. Quase todo barzinho hoje está passando lá a luta. Os games mais vendidos, muitos deles são de conflito. A violência vende, e vende muito, e tem um porquê. Em estado de ansiedade, estresse, cansaço ou mau humor, você diminui a capacidade de tomar boas decisões. Então você compra tudo. Não é do nada que a violência é generalizadamente exposta nos grandes meios de comunicação. Não é do nada, né? Porque você fica nesse estado mental, você regride para um estado animal, você fica menos racional. Por exemplo, se Ai, eu fizer que assim com susto! você, de repente você vai ficar meio ameaçada, batimento cardíaco acelerado, pupila dilata, vai tomar água. Olha lá. Você entende? É a reação instintiva do ser humano. Você está ameaçado, você não estava com sede, mas ameaçado você tomou água. Entendeu? Ou você ia fazer assim, ou você ia ficar com frio. É isso que os grandes meios de comunicação fazem. Boa parte das séries hoje de televisão tem a ver com conteúdo de violência. Então a nossa sociedade elegeu violência como espetáculo e faz parte desse capitalismo desvairado. Tá. E a segunda parte, a droga, como um atalho, como um consumo, né? Então, o que a gente vem observando hoje nas escolas? Dois exageros. Crianças que precisam usar óculos ou fazer ali um trabalho, um Kumon, fazer uma aula de uma sessão de fonoterapia, porque às vezes a criança não aprende, ela precisa de fono, ela precisa reaprender a engatinhar, a deglutir, a respirar, a sentar-se, ela precisa aprender a fazer um trabalho de terapia ocupacional para organizar a casa. Então, muitas das questões que acontecem em sala de aula hoje têm a ver com como está o casamento, como está a família, como está o dia a dia no grupo social. Não tem a ver com a criança só. A criança acaba revelando algo. Por exemplo, a criança vai lá e toma o remédio, a Ritalina, seja lá o que for. O Concerta, é um nome horroroso, né? Fora o psicológico dessa criança, né? É mesmo. A metamensagem da criança que cresce tomando Que ela Concerta. está toda errada. Né? Então, assim, essa criança muitas vezes vive numa família em que ela não vê o pai por 3, 4 dias, a mãe só grita, o irmão mais novo é perfeito, ela é mais sensível, não consegue aprender, ninguém olha para ela, aí está com uma Ritalina. Essa criança está condenada a nunca florescer. Então, a gente precisa tomar um cuidado. Por isso que eu sempre falo para as mães, nunca aceite de um médico uma prescrição que ele te dá em 10, 15 minutos, porque ele é médico, não é mágico. É muito sério, porque uma boa medicação tem que passar por uma variação neuropsicológica, tem que conversar com a escola. Quem é essa criança na escola? Como ela se revela em grupo? Como ela faz as atividades? Como ela interage? Qual o interesse dela? E tem que fazer avaliação com a família. Porque senão coloca a criança como uma pecinha quebrada, dopa a criança e aí você condena a criança. Então a gente vê medicação demais, crianças muitas vezes dopadas sem precisar, assim como muitas das suas amigas, se olhar na bolsa, vai ter ali, quer um Rivotrilzinho, quer um Prozaczinho, me dá aqui, eu esqueci o meu, me dá o teu, o meu não é Rivotril, é o, sei lá, outro, é o Cadil. Pode ser, obrigado, me dá um Sclé. Porque a nossa sociedade elegeu a droga como um lazer. Você vê nas séries, você vê nas novelas, o casal briga, aconteceu alguma coisa, toma-se alguma coisa. Então, para não olhar de novo a angústia de ser quem se é, para não olhar a falta de um sentido da vida, de um sentido para a vida, de um sentir a vida, o que as pessoas fazem? Se dopam ou consomem a violência, que é uma forma de dopar-se. A violência é uma paixão triste. Aí você vai lá assistir Narcos, quando você vê, você está torcendo pro terrorista, pro bandidão. Então a nossa sociedade está muito doente. Então às vezes a criança, ela não está doente, ela não é hiperativa,
ela só é, sabe o quê? Criança. É. Grande problema. Eu já recebi várias famílias no consultório que ela vai contando todo o comportamento da criança, você observa a criança ou adolescente. Mas o que meu filho tem? Que meu filho tem? Teu filho é adolescente. Adolescente é os 4 Is. Irritadiço. Por quê? Tem menos receptor de dopamina, neuroreceptor da felicidade. Então, tudo que você vê, come, sente, toca ou vive, que é legal, o cérebro secreta dopamina, neurotransmissor da felicidade, tem os receptores, tá? Tá. Na criança tem muito. Na adolescência a gente perde 1/3. É como se o ralo ficasse entupido, então ele fica de bico. Mas é bom evolutivamente ficar de bico, porque ele busca o novo. Só que ele busca o novo numa fase que a córtex pré-frontal, que vê consequências, que é o freio moral, que pensa na lógica, ainda não está formada, só vai formar mesmo lá pelos 25 aninhos. Então ele não tem a capacidade de enxergar realmente, por isso que ele anda de skate em cima do carro em movimento. Mas é bom que seja assim, essa baixa avaliação de risco, porque é a fase que você fala, vou virar cientista, vou atrás daquela mulher, vou entrar na banda e vou criar música que vai fazer as massas acordarem. É a idade das paixões. Se a gente fosse muito temerário, a gente não ia mudar o mundo. A história da humanidade é feita por jovens que pegaram a vida na mão e falaram, vamos lá, vou engolir o mundo. Os grandes mártires. Por isso que, jovens, se você olhar, todas as ditaduras, diretas ou indiretas, elas, de alguma forma, elas congelam a juventude. Não tem praça, não tem pista de skate, não tem arte, não tem encontro, não tem festival de música. Você isola a juventude, que é a força motriz da revolução. Sim. Toda ditadura trabalha assim. Então, na verdade, os pais é que estão muito preguiçosos para lidar com não, os filhos. Não, e aí está com remédio Eu acho neles. que a gente está jogando uma conta muito grande nos pais. Os pais também são vítimas de uma sociedade muito doente. Educação de filho não é uma responsabilidade só de pai e de mãe. Isso é muito importante falar para tuas amigas. Porque, voltando no começo da conversa, essa tal da culpa, é tudo culpa da mãe. Se o filho vai super bem, o pai exibe como se fosse troféu dele. Se vai mal, é a mãe que não deu conta. Tá. Então, primeiro tem essa balança desequilibrada. Segundo, não é 100% responsabilidade dos pais o que um filho se tornará. Ah, é? Não é. Porque existem 4 dimensões para o ser humano se tornar quem é. A primeira é a biológica. Tem criança que é autofeliz. Não tem criancinha de 1, 2, 3 aninhos que ela é feliz. Ela é contentinha, ela é alegre, ela puxa papo com todo mundo, ela é autofeliz, ela não precisa de nada. Ela está lá com a situação mais horrorosa, enchente, ela está lá dando risadinha. E tem criança de 1, 2, 3 aninhos que é auto-triste, bicudinha, meio mal-humoradinha. A gente nasce com mais ou menos fome, mais ou menos liderança, mais ou menos extroversão. A gente tem uma biologia pulsando dentro de nós, o vulcãozinho. Uhum. A gente tem também uma sociologia, impacto do mundo. Pô, às vezes é uma namorada ruim que entorta a cabeça do menino, ou vice-versa. Às vezes é um professor que traumatiza um adolescente, ou que encanta um adolescente. Uhum. Então não é só pai e mãe. Tá? As pesquisas mostram que, para além do pai e da mãe, tem a genética, tem a sociologia, tem a psicologia, que é como a criança lidou. Às vezes aquela mãe estava trabalhando muito e a criança, na psicologia dela, entendeu e teve orgulho da mãe que trabalhou muito. Às vezes a outra falou assim, minha mãe não me ama, então por isso eu vou me fazer mal, ou vou agredir as mulheres do mundo, porque mulher não presta, porque minha mãe não me deu atenção. Você percebe? É um caleidoscópio a psicologia. Não é o fato, é o ato. O ser humano não é definido pelo fato. O fato é foto. O que define o ser humano é como ele encara a psicológica. Qual é a lente? Se é uma lente neuroótica, a ótica da neura, ou se é uma lente humanizada, humanizadora. Humanizada no sentido, minha mãe era um ser humano que teve escolhas. E aí humanizadora, então eu também tenho as minhas. A ótica humanizadora é quando você troca o conflito neurótico pela atitude e fala assim, o que de melhor eu posso fazer com isso? Aí você se liberta. Aí você vai para a 4ª dimensão, que é a dimensão transcendente. Ou seja, eu, por exemplo, a minha natureza é mais tímida. Eu sou introvertido.
Eu não vou chegar numa festa conversando com todo mundo. Eu vou ser aquele cara que vai chegar, vai comentar a hora que alguém vier falar comigo, eu vou ficar feliz, mas eu fico meio... Quando me param na roupa ou pedir autógrafo, comentar alguma coisa, eu fico vermelho, às vezes suo a testa, eu fico com vergonha, eu sou introvertido. Mas fui aprender a falar em público, fui fazer curso de teatro, fui fazer jazz quando era adolescente, fui fazer arte marcial, fui trabalhar a minha biologia. Eu era desfocado, desconcentrado, não gostava de estudar. Cara, meus amigos entendiam as matérias em 15 minutos, eu tinha que estudar 1h15. Eu entendi isso. Falei, bom, meu pai não pode me dar sobrenome famoso nem patrimônio, eu vou ter que ralar, cara. E aí? Por isso que o ser humano é o que faz de si a cada escolha. Maravilhoso. Nós somos obras-primas em constante lapidação. E como esse pai ou essa mãe, que vendo aqui a nossa entrevista, se reconheceu como um pai ou uma mãe narcisista, pode melhorar? Excelente pergunta. Bom, primeiro só fechando, né? Então, o que uma criança, o que um adolescente, o que um ser humano se torna é esse caleidoscópio de influências, de condições e nunca condenações. Tá? Porque tem toda uma pleia de um conjunto de influências. Se eu percebo que eu estou caindo num dos 3 grandes perigos, que é o autoritarismo narcísico, eu sei o que é bom, cala a boca, fica quieta, filha minha, que é a permissividade, ô filhinho, meu amigo, meu brother, mana, ou a negligência, que é pai e mãe que não sabe nem que ano da escola o filho está. O melhor a fazer é entender quando eu me desconectei de mim. Sabe por quê? Porque quando você cria uma boa maternidade, uma boa paternidade, você tem paz na sua casa. Você tem um filho com quem você gosta de conviver. Você é recebido com um sorriso. Eu digo que um pai ou um professor, ele sabe que as coisas estão bem por uma vogal. O E. Aquela aula que começa E. Aquele pai quando chega em casa E. Quando tá ruim, o chefe, o professor, o pai, quando começa lá. Então, se o filho, a mulher, né, a filha, tá te recebendo com vem jantar. O melhor passo é olhar para si e perceber-se como um ser histórico. Qual é a minha fonte? Qual a fonte da qual eu bebi? Eu detestava o meu pai, eu apanhava muito da minha mãe, eu me sentia inferior a meus irmãos. É procurar uma psicoterapia mesmo. É procurar uma leitura que te ajude a se conhecer, talvez abrir o coração com algum amigo. É parar de se dopar de uísque, de consumo, de gritaria, de paixões tristes. É ter essa coragem de olhar as feridas. Porque às vezes esse pai que grita, na verdade é uma criança assustada. Está só fazendo igual ao pai dele. Todo agressor é uma vítima também, porque está deslocado do encontro amoroso. Lembra o encontro amoroso? De ser um lugar para o outro, de ter um lugar no outro. A hora que esse pai grita, inevitavelmente, ele vai sozinho para o quarto. Ele não vai dar uma boa noite para o filho, o dia seguinte, tchau papai. Ele vai perder o lugar, a família, a casa dele é uma residência, não é um lar. Ele tem parentesco, não tem familiaridade. Familiaridade é a conexão de alma. São as pessoas que, com laço de sangue ou outros, constituem-se lugar de calor, de amor e de voo. É ninho aberto. Então esse pai é uma vítima. Essa mãe permissiva, amiguinha, é uma vítima, está carente, sabe? Está perdida, está precisando se conectar com o lúdico dela. Está precisando aprender a dizer não. Não é para a criança, é para o desejo dela de me ama, me ama, me ama, me ama, me ama, me ama. Por que ela dá, deixa? É quase como dizer assim, se eu te der esse brinquedo, você me ama? Se eu te deixar aí, você me ama? Se eu impulsionar o teu YouTube pagando, você me ama? Se eu fizer a maquiagem perfeita, mesmo que você tenha 7 anos de idade, você vai me amar? É desespero de amor. Só que ela está colocando aquela criança mais água do que precisa. E aí ela gera a criança que você falou, nem. A imperadora. E a nem? Nem é um termo muito delicado para a gente tomar um cuidado. Nem é o significado de nem trabalha nem estuda. Para os jovens de camadas mais pobres da sociedade, de fato é porque não tem opção. Claro. Não tem capacitação.
Mas você tem uma crescente onda de jovens da verdadeira desgraça social, porque existe a tristeza social, que é quando você quer e não pode. Tá. É triste. Sim. Mas a desgraça é poder e não querer. Uhum. Então, um garoto que estuda numa escola particular, que tem acesso a recursos, que não precisa pôr dinheiro em casa, pode estudar, pode se desenvolver, pode se aprimorar, para um dia servir à sociedade, construir a tal da vida com sentido. Mas ele não quer. A grande rebeldia dele é ficar fumando maconha no quarto, jogando videogame em rede com os amigos de madrugada. Isso é uma paixão triste. Por quê? De novo, porque não tem um projeto de transcendência. Quando o projeto de um pai, de um profissional, de um amigo, de um ser humano é voltado unicamente para si, ele está se afastando da felicidade que é colhida inevitavelmente no lábio do outro. O maestro fica feliz quando o músico toca bem. O músico fica feliz quando a plateia fica contente. O médico fica feliz quando o paciente se cura. Sim. Quem ama fica feliz com a felicidade do outro. E é vantajoso do ponto de vista evolutivo para o ser humano isso. Felizes a gente tem melhor imunidade, felizes a gente produz melhor, a gente é mais criativo, a gente é mais bonito, a gente reproduz mais, porque a gente se torna mais atrativo, e a gente reproduz não só biologicamente, mas tudo. Felizes a gente forma melhores conexões, felizes a gente tem mais força para enfrentar a vida. O destino que Deus quer para o ser humano, mas não acredito em Deus. Tá bom, vamos ler a biologia. O destino que a biologia quer para o ser humano é a felicidade. Mas a felicidade é o oposto do egoísmo. É doação, é transcendência. E como que o pai de hoje faz para tirar o filho do iPhone? Não é tirar o filho do iPhone, é repensar quais outros estímulos essa criança ou esse adolescente tem. Como diz o professor Cristiano Nabuco, né, escreveu Esse Mundo Digital e muitos outros livros, ele fala, né, a tecnologia abunda onde o afeto carece. Então, assim, não se conversa na mesa. Café da manhã já todo mundo no celular. As pessoas não fazem questão de passar o momento juntos, não há diálogo. Na ida para a escola, o pai já está fazendo reunião. O que esse filho está aprendendo? Que as conexões digitais com outros são mais significativas do que aquele não lugar que é a sua residência morando com seus parentes. Aquele filho que faz divisão de tarefas em casa, lava a louça, vai no sacolão, 9 da noite ou 1 hora antes de dormir, celular na caixinha do detox, que divide as ações com a irmã, que vai visitar a avó doente no hospital, ou seja, aquela criança que foi criada para ser gente e trata gente com gente lesa, ela fica menos viciada em celular, em açúcar e em outras drogas. Tem um livro lindo do Michel Desmonget que chama-se A Fábrica de Cretinos Digitais. E ele está explicando que é indesculpável o que se faz hoje com as crianças e adolescentes, que ficam horas a fio. Só para te dar uma base. A média do brasileiro, segundo alguns estudos, é 10 horas por dia em telas. Vamos dividir por 3? 3 horas por celular, o que é muito mais. 3 horas, quanto dá isso num mês? 90. Quanto dá num ano? 1080. Sabe quantas horas é um MBA? 360. Ou seja, essa criança está fazendo 3 MBAs em ser distraída, em ser consumista, em ser individualista. 3 MBAs em um ano. O que vai ser desse ser humano quando chegar aos 15? Você percebe? Uhum. É indesculpável o que se está fazendo com essas crianças e adolescentes. Eu às vezes falo para mães, né? Você daria para o teu filho que está muito agitado uma taça de vinho? Não, imagina. E uma maconhinha? Óbvio que não, você está louco. Qual a diferença entre largar o celular o dia inteiro na mão daquela criança? Vício é vício. Vício é vício. Coordenado pelo sistema límbico, uma estruturinha que está bem assim no meio do cérebro, que é a parte que conecta o cérebro com o corpo, bem aqui, na base do encéfalo. Sistema límbico, que regula fome, sede, sono e vício.
Então, vício em cocaína, vício em game, vício em grosseria, vício em internet, tudo igual. Agora, em geral, o vício se instala onde há alguma carência. Tanto que existe um experimento muito legal chamado Rat Park. Olha que legal. Quase todo mundo conhece os experimentos de Skinner de condicionamento de ratos quando tocam lá numa manivela e cai água. Aí você associa esse toque na manivela e o ato de cair água com um sinal sonoro. Com o tempo, tocar o sinal sonoro, o rato vai lá e cai água. Certo? Certo. Só que em vez de água você põe cocaína. Ele vai mais vezes e vai pegar mais intensamente. Só que os estudos mostram que se você colocar nessa gaiola ratas, plantinha, brinquedo, se fizer um rat park, o parque do rato, não é que ele vai menos, em alguns casos ele nem vai. Olha só. Então, por que eu falei? Lembra que eu falei que as ditaduras e sistemas muito autoritários isolam os jovens? A melhor forma de prevenir a droga é valorizar a vida. É quadra de skate, é aula de projeto de vida, é centro de recreatividade, é curso de formação de grafiteiro, é festival musical, é dar outras alegrias. Vamos trazer isso para casa? Essa família conversa do quê? Essa família arruma a casa junto? Essa família vai no mercado junto? Essa família dorme cedo? Essa família toma café da manhã? Essa família insiste que todo mundo sente na mesa? Essa família debate, conversa, e discute, e conflita? Porque família bacana discute, briga, e se entende, e depois amanhã pede desculpa. Não é família assim de plástico, que tudo é perfeitinho, que não existe. Margarina. Então, de novo, não é tirar o iPhone. É construir um contexto de conexão. E aí essa frustração está ligada com qual é o programa. A gente vai num parque de vez em quando, o único programa é shopping. A gente fica postando os programas incríveis ou a gente fica só a gente? A gente fica se comparando com os outros? A gente fica olhando o carro que a mãe do outro tem? Ou a gente curte o nosso? A gente sabe lidar com o não? A gente sabe pedir desculpas? Por favor, como vai? Com licença, obrigado? Que tipo de pessoas nós estamos sendo aqui em casa? Porque se tem uma conexão amorosa, imperfeita, mas amorosa, tem uma condição de ter menos propensão ao vício. Caminhando aqui para o fim da nossa conversa, você teria 3 conselhos, sugestões para dar para os pais de hoje? Em resumo, você já falou bastantes coisas, mas assim, que para você seria primordial? Sem dúvida. Eu diria que o primeiro é: filhos respeitam pais e mães que se respeitam. Teu filho nunca vai te respeitar se você não se der voz, vez e valor. Se você não existir. Se você não tiver clareza dos seus valores e lutar por eles. Se você não se colocar em primeiro lugar. Ah, mas eu sirvo meu filho. Não, não, não. Você se serve, depois você serve o seu filho. Você serve o seu marido, depois você serve a criança. Ou o teu marido te serve, depois você serve a criança. Precisa ter lugar, precisa ter hierarquia. Segundo, ensinar a criança a honrar professor. Uma criança que desonra professor desonrará seu próprio futuro. Que o professor de hoje é o sócio de amanhã, é o parceiro comercial de amanhã, é o fornecedor de amanhã, é o paciente de amanhã, é o cliente de amanhã. Então, se o professor pediu para escrever de caneta verde, cara, escreve de caneta verde. Se o professor pediu para entregar até 3h33, entrega até 3h33. Porque as habilidades socioemocionais, que hoje inclusive são parte da lei das escolas, elas são construídas na hora que você fala para o teu filho: filho, escuta, esse sabonete que você acabou de tomar banho e está no chão, esse é o lugar dele? Não que você vai lá e pega. Filho, qual é o nosso combinado sobre a louça depois que a gente come? Não é ir lá e lavar a louça para o filho. Então, entre o bater e o fazer, tem o dialogar e ensinar. Uhum. E aí a segunda dica: educar dá trabalho, mas não educar vai dar mais trabalho. E o terceiro, dizer para o filho que o ama.
que o aprecia pela pessoa que ele é. É parar de elogiar só quando o filho acerta, só quando o filho está bonito, só quando está perfeitinho. A gente vai ter uma sociedade de pessoas melhores se a gente aplaudir, valorizar, parabenizar mais o esforço, um ato de valores, uma ação de gentileza, uma situação em que a criança estava em silêncio, uma situação em que ela foi afetuosa, que ela ajudou um coleguinha. Então não fica perguntando o que você aprendeu na escola. Escuta, quem que você ajudou hoje? O que foi a coisa mais engraçada da tua escola hoje? Me conta uma cena bonita que você viveu no teu dia. Deixa eu contar um pouquinho uma coisa legal do meu dia. A gente precisa apreciar mais o belo e entender que a verdadeira beleza é fazer um mundo bonito com a sua presença. A verdadeira riqueza é enriquecer o mundo com as nossas ações. Se a gente aprender que esse é o grande objetivo de pai e mãe, nossa, a gente é capaz de fazer uma revolução. Imagina a quantidade de mães chorando neste momento. Ô, Léo, quando eu termino, eu faço uma pergunta, 3 perguntas. Tá bom. Tá? Para todo mundo. São as mesmas perguntas. Ok. Para quem ou para que você dá nota 0? Para o sistema político brasileiro. Por quê? Porque eu vejo muito mau exemplo. Eu vejo muita instituição feita para dar errado. Eu vejo muita mentira. Eu vejo um país rico que constrói pobreza em quase tudo que faz no mundo da educação há tantos anos. E eu vejo gente na educação ralando, se dedicando, professores guerreiros que querem acertar, mas que tem todo um sistema que trava, que inibe, que humilha, que empobrece a alma do educador. Então, estou falando de educadores, poderia ter em várias áreas. Então, eu fico muito triste com boa parte dos políticos brasileiros, com o sistema político brasileiro. Isso eu dou nota 0. Eu acho que a gente ainda está na pré-história. Por outro lado, é isso que me move. É por isso que eu gosto de educação. Porque a chance de a gente bater no peito e falar, cara, vamos fazer, porque você ser um psicólogo, um educador na Finlândia, mas a gente esquece que o finlandês já foi viking. É isso que a gente tem que lembrar. Finlândia, Dinamarca, Coreia, Japão, parabéns. Cara, pega esses povos há 2, 3, 4 mil anos. O que eles faziam no mundo? Pega os livros de histórias. O que eles fizeram na humanidade? Você vai para a França. Nossa, França, o berço da igualdade, fraternidade. Cara, um dia eu estava andando em Paris, eu fui fazer um trabalho, aí eu vi aquelas portas de madeira lindas, né? Aqueles ferros nos portões. Aí depois eu falei, cara, isso é da África, isso é da Amazônia, isso aqui é de Cuiabá. Ou seja, muitos dos países que a gente admira estiveram em estágios civilizatórios. Eu lembro uma viagem em Genebra, que eu fui dar uma palestra na ONU, aí tinha lá, num passeio que a gente fez, um muro da Reforma. Reforma 1500, ou seja, o Brasil foi descoberto quando os caras estavam reformando. Reformando, muito bom. Então, assim, eu dou 0 hoje, infelizmente, para boa parte da política no Brasil. Mas o 0 amanhã vira o 10, vira o 100. É isso que a gente tem que fazer como cidadão. Por isso que eu estou aqui, por isso que você está aqui, por isso que a gente ama a educação. Né? E para quem ou para que você dá nota 10? Olha, pro Ayrton Senna, pro Obama, para muita gente para Oprah, para Martin Luther King, para gente que pegou a vida nas mãos. Você é um humanista, né? Eu sou um humanista. Gente que pegou a vida na mão e transformou a desgraça em faísca para fazer a vida do outro brilhar. E se você olhar todas essas pessoas, em algum momento das biografias você vai ver o sonho, o projeto e a vida. Porque sonhar é bom, mas tem uma coisa muito melhor que sonhar. Executar. Realizar. Né? Porque dizem essa besteira, o ser humano só dá o que tem. Não, isso é papo de preguiçoso. O ser humano é o único que dá o que não tem. Albert Sabin, Vital Brasil, Steve Jobs, Miguel Nicoleles, Oprah, Zilda Arns, Paulo Freire. Qualquer pessoa incrível na sociedade
se tornou incrível porque deu o que não tinha. Só o ser humano é capaz disso. Viktor Frankl, cara, o cara foi para o campo de concentração e criou a logoterapia. Entende? Então, assim, é dar o que não se tem. Então, essas pessoas que dão o que não se tem, o que não tem, para mim ganham nota 10. E, por fim, uma pergunta metafórica. Sujeito ou predicado? Sujeito. Claro. Sujeito. Por quê? Porque eu gosto dos dois significantes de sujeito. Eu gosto de estar sujeito à vida. Eu sou curioso. Então eu gosto de estar sujeito a um restaurante novo, de estar sujeito a uma mulher diferente, de estar sujeito a este papo. Eu estou sujeito a você. Estou na vulnerabilidade, que é o caminho para a coragem, para a garra, para o regozijo, para o brilho. Mas gosto também de ser sujeito da oração. Porque a cabeça do peixe escolhe para onde vai, o rabo é levado. Adorei essa resposta. Adorei. Uma curiosidade, você tem filho? Não, ainda não. Porque a gente imagina que você tem assim, que você tem uns 5, né? Eu tenho biológicos, não ainda. Não tive ainda o meu H2, mas que gerasse filhos. Não tive ainda esse chamado. Encontro na educação, nos meus sobrinhos, nos meus alunos, nas redes sociais, nos meus livros. Uma série de criações que me dão, hoje, um bom lugar no mundo. São quantos livros? 20. Pois é, não dá tempo de ter filho e escrever 20 livros, gente. Então, hoje ainda não. Se amanhã quiser encontrar alguém que me ame, diante de quem transcendamos, vai ser uma alegria. Senão viverei outras alegrias. Maravilhoso. A vida tem tantas formas de alegria. Faço das palavras dele as minhas. E a gente te encontra no Instagram. No Instagram, Léo Freiman Oficial, no YouTube, Léo Freiman, no meu site, leofreiman.com.br. Digita no Google, Léo Freiman. E se a pessoa quiser se consultar com você, ela acha fácil no meu lá? site, Léo Freiman, tem um formulário, preenche. Eu tenho uma equipe também que atende com logoterapia, com psicologia cognitiva. 50 mil reais a hora, deve ser. Olha, vale cada centavo. Eu tenho certeza. Essa é a diferença de preço e valor. Eu tenho certeza disso. A gente luta para fazer valer cada centavo. Exatamente. E eu, graças a Deus, tenho uma equipe de gente que trabalha com brilho no olho, são profissionais incríveis. Trabalho com palestras em empresas e tem sido cada vez mais frequente sobre essa temática da síndrome do imperador, do amor, das relações sustentáveis do ambiente de trabalho e esse tema da superação e equilíbrio emocional. Agora, o meu grande carro-chefe é a temática de projeto de vida e atitude empreendedora, que é essa minha coleção didática, que está hoje em cerca de 1.500 escolas no Brasil todo. Estamos indo aí para 250 mil alunos, felizmente, só na rede particular. Mas, se Deus quiser, cerca aí de 1 milhão de alunos na rede pública, aprendendo a pegar a vida nas mãos e a ter projetos de vida, com vida e para a vida, para servir à sociedade. Parabéns. Obrigado, eu adorei estar aqui, viu? Muito gostoso. Que bom me sentir feliz aqui. Eu também, eu tenho certeza de que a gente construído conteúdos inspiradores, não piradores, inspiradores. Eu tenho certeza de que sim. Acho que tem gente aí chorando. Inclusive, muito obrigada, viu? Foi um prazer. É isso, gente. Até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Cíntia Chagas. Beijo.